A graça e a paz do Senhor, Pastor Luiz Roberto. Nós estamos aqui continuando no nosso curso teológico sobre o Evangelho e hoje nós vamos dar continuidade ainda dentro do Evangelho de Mateus. A lição de hoje nós vamos falar a respeito do Sermão do Monte, que é um ensinamento de Jesus para nós. Esse super discurso mais abrangente e conhecido é aquele intitulado também como Sermão da Montanha. Enfatiza o caráter dos filhos do reino de Deus. Como se faz necessários requisitos para entrar nesse reino? É um ensino para todos, em todo tempo. Esse ensino ele não faz acepção de pessoa nem de religião, é um ensino que é abrangente. E é um ensino também atemporal, ele não envelhece, ele é sempre atual. Conhecido também como Sermão das Bem-aventuranças. Esse sermão ele se divide em dois grupos. O primeiro, ele fala das atitudes pessoais e depois ele fala das atitudes beneficentes, né? As atitudes pessoais, ele começa falando da humildade do homem, da humildade do servo de Deus, da humildade daquele que quer fazer parte desse reino de Deus, que é os humildes de espírito. Essa fala de Jesus, quando ele diz humilde de espírito, ser humilde de espírito é aquele que espiritualmente se rende a Deus, se rende a Jesus, se humilha diante do Senhor e não diante de homens, tá? Quando o homem ele faz esse ato, Deus se agrada desse ato, porque o homem está se colocando diante de Deus com humildade de coração. Então ele abre o seu coração para Deus, e aí Deus, que sonda os corações, ele vê verdadeiramente essa humildade desse homem, dessa mulher, dessa pessoa, para que ele realmente veja a sinceridade da pessoa, tá? A outra parte é a pessoa que é penitente. No caso da penitência, não é a penitência católica, é a penitência daqueles que choram, né? Que estão tristes pelos seus pecados, porque reconhece que é um pecador. Então, a pessoa está reconhecendo esse fato diante de Deus, então ela se coloca diante de Deus arrependido, diante de Deus querendo se consertar, querendo ajustar, querendo ter a vida digna e reta diante de Deus. Depois ele fala do manso, que é os mansos em atitudes e gestos de mansidão, que também é um dom de Deus para as pessoas que seguem Jesus, para os cristãos. Mansidão, porque Jesus era manso, né? Justo, os que têm sede de justiça. Então ali está declarando também aqueles que já são justos, justificados pela fé, justificados diante de Deus, mas mesmo ele sendo esse justo diante do Senhor, ele tem sede de justiça, porque a justiça humana às vezes oprime, ela
não age como deveria, então a pessoa sofre consequências que não deveria sofrer. Então essa sede de justiça que é entregue para Deus, que não é feita pela mão do homem, mas é entregue para que o Senhor possa fazer essa justiça, né? Então nós temos aí essas atitudes pessoais: humildade, penitente, manso, justo. Agora vamos para as atitudes beneficentes, né? Quando eu falei aqui das atitudes pessoais, eu falei de Mateus 5, de 3 a 6. Agora, dessas atitudes beneficentes, nós vamos falar de Mateus 5, de 7 a 12. Então, ele começa falando da misericórdia para com os menos afortunados, né? Então, aqueles que são mais prejudicados, que são mais injustiçados, né? A misericórdia do Senhor está sobre eles, eles podem alcançar essa misericórdia e aí exercer essa misericórdia de Deus. Coração puro, né? Consigo mesmo e para com os outros. Então precisamos ter um coração puro, não só diante de Deus, mas um coração puro diante de nós, conosco mesmos e com o nosso próximo. A pureza do coração é aqueles atos de bondade, de fé, de misericórdia, de amor, né, que a gente precisa demonstrar uns para os outros. E está dentro do ensinamento de Jesus quando ele diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, para você amar o teu próximo, você primeiro tem que amar a você. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Só que o próximo, ele vem na terceira colocação dessa frase, porque primeiro é o Senhor, segundo é você e terceiro é o teu próximo, porque você não vai conseguir amar o teu próximo se você não tem amor próprio. Ok? Então, coração puro consigo mesmo. Agora, outra é a paz para com os agitadores, os perturbadores, né? Mesmo que existam pessoas que tirem a tua paz, nós precisamos ter paz com Deus e paz com eles. Não podemos, se for o caso de ser inimigos, provocar a ira dos nossos inimigos contra nós mesmos. Por isso Jesus também dá um ensinamento: orai pelos vossos inimigos. Porque quando você ora pelo teu inimigo, você está neutralizando aquilo que o teu inimigo tem contra você. Está neutralizando aquilo que o teu inimigo quer fazer contra você. Então, isso é uma grandiosidade que Deus nos ensina nesse Sermão do Monte, tá? Ele fala também de sofrimento. Esse sofrimento é o mesmo que perseguição, né, por parte dos inimigos por causa da injustiça, tá? Então, mais uma vez, nós vemos aí que precisamos ter essa abnegação, ou seja, sofremos por perseguição, sofremos por ataque, né, por parte daqueles que querem vir contra nós e por causa da injustiça. O sistema do mundo, aonde se diz que funciona uma justiça, entre aspas, na verdade, essa justiça do homem não é justa totalmente, como a justiça de Deus. Então, essa justiça, uma hora também, vai cair na mão de Deus e Deus vai fazer com que essa justiça venha ser cobrada. A justiça de Deus
cobrará da justiça dos homens. Então, esse Sermão da Montanha nos ensina essas coisas. E tudo isso aí serve para que possamos sermos diferentes, fazermos a diferença, né, no meio das pessoas, no mundo de um modo geral. Então é onde nós precisamos ler com muita atenção esse Sermão da Montanha, essas bem-aventuranças, para que possamos aprender ali como lidar com a nossa vida, com a nossa pessoa, com o nosso dia a dia, né? E com as pessoas à nossa volta. Amém? Agora nós vamos para o capítulo 6, versículos 5 a 8, aonde Jesus começa a falar como se deve orar. A oração, ela é muito importante na vida do crente. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, nesse texto, para que possamos acompanhar junto. Mateus, você também pega a sua aí, Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Então Jesus fala assim: e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens, ou seja, para chamar a atenção dos homens por aquilo que eles estão fazendo. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, ou seja, a recompensa da soberba, né? Daquele que realmente ele quer se exaltar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de palavras vãs, de vãs repetições, como os gentios fazem, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes de que você lhe peça. Então Jesus está dando uma orientação aqui do procedimento, como devemos proceder diante de uma oração. Jesus fala que, de preferência, que você entre no teu quarto, que você tenha um lugar reservado e que você tenha esse momento num particular com Deus, e ali você fala com o Senhor em secreto, porque ali é só você e Deus, né? E Ele também te ouvirá em secreto, e ali Ele te recompensará. E mesmo estando em secreto no teu ambiente, na tua casa, no teu quarto, no lugar onde você reservou para orar, Jesus fala que não precisa de repetições, de vãs palavras, de ficar repetindo como se fosse rezas, como se fosse mantra. Não. Você vai ter um diálogo com Deus, vai expor para Deus a sua oração, e ali Ele vai entender e vai aceitar, porque Ele está te ouvindo, né? Ele está te ouvindo. Então, esse é um ensinamento de como devemos orar, né? Preparar o ambiente para a oração e também nos prepararmos para a oração. Agora, Jesus nos dá uma orientação de como devemos orar. Aí, essa já é diferente, porque primeiro ele fala do ambiente e agora ele fala da maneira que se deve orar. Então, nós temos ali um modelo de oração chamado Pai Nosso, no capítulo 6,
do versículo 9 até o 15. Esse é um modelo de oração que deixou para nós o Senhor Jesus, tá bom? Muita gente acha que o Pai Nosso já é a oração. O Pai Nosso, por si próprio, não é a oração, mas sim um modelo de oração. Como é que é isso? Então, vamos lá. Vou explicar. Eu vou ler o texto também do capítulo 6 de Mateus, do verso 9 até o 15, que fala assim: portanto, vós orareis assim. Olha, Jesus diz, é dessa maneira que você deve orar, tá? Mas não é repetir o Pai Nosso que está no céu, santificado seja, não é a repetição dessa oração, tá bom? Nós vamos chegar lá. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não vos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá? Então, lemos aí até o 13. No 14 e 15 ele fala assim: porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, no versículo 14 e 15, Jesus está falando sobre o perdão, sobre a condição de perdoar para que essa oração também seja feita, tá? A mesma situação é aquela da oferta, é bem parecida, né? O Senhor fala, se você tiver alguma coisa contra teu irmão, vai lá, se conserta com ele primeiro e depois deposita a tua oferta no altar. Faça a tua oferta. Porque nós não podemos fazer 3 coisas. Primeiro, ofertar, dizimar. Outra coisa, orar. E outra coisa, participar da ceia, se a gente não tem um conserto com o nosso irmão. Então, a gente tem que ter essa preocupação, temos que ter esse conserto diante de Deus e diante com o teu próximo que você precisa fazer, ok? Agora vamos então para os detalhes da oração do Pai Nosso. Portanto, orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Vamos parar aqui no Pai nosso que está nos céus. O que isso aqui está dizendo? No momento em que você fizer a tua oração, você tem que reconhecer que Deus é o teu Pai. E que Ele se encontra onde? Nos céus. Quando a gente está falando isso, nós estamos reconhecendo o poder de Deus. Então, a gente vai se colocar diante de Deus, um Deus supremo, um Deus grandioso, um Deus salvador, um Deus curador, um Deus que salva, um Deus que opera milagres e maravilhas. Você está exaltando esse Deus. Então, exalte ao Senhor, exalte o Senhor Deus, teu Pai. Santificado seja o teu nome. Então, tu és santo, Senhor. A tua santidade é eterna, de eternidade a eternidade. A tua santidade, ela se achega até mim, para que eu também possa buscar essa santidade do Senhor para a minha vida. Então, exalte a santidade do Senhor. E continua aí a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Então, o desejo do cristão é que
o reino do Senhor desça, o reino do Senhor venha, né? Então, venha o teu reino sobre nós. É o desejo do meu coração, é o desejo do coração do cristão que esse reino venha, tá bom? Faça-se a tua vontade. Não é fazer a minha vontade, não é eu colocar as minhas petições com egoísmo, se eu fosse a única pessoa que necessitasse daquilo, porque eu tenho uma urgência naquilo. Não, faça a tua vontade, porque dentro da vontade de Deus, em relação àquilo que eu estou pedindo, Deus vai fazer o que eu preciso. Deus vai fazer o melhor dentro da minha necessidade. E às vezes eu peço para Deus aquilo que eu acho que eu mereço, mas Deus sabe o que eu mereço ou não. Então Deus vai fazer mediante a vontade dele. Ok? Assim na terra como no céu. Por que assim na terra como no céu? Porque aquilo que você está aqui na terra ligar no céu, será ligado. Aquilo que você desligar, vai ser desligado. Então, vamos orar para que a vontade de Deus, a meu favor, seja feito tanto na terra quanto no céu. Eu não preciso estar preocupado apenas com as coisas da terra. Eu preciso estar preocupado com meu lugar lá no céu, o reino eterno. Eu preciso estar desejando esse momento de estar no reino eterno com o Senhor. Amém? Então, agora vem o versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ora, isso aqui é uma necessidade humana, a necessidade do corpo. Nós precisamos de sustento do corpo. Então, pedimos para que Deus abençoe o nosso alimento, né? Para que Deus venha prover a nossa necessidade do dia a dia, de termos o pão na nossa mesa, né? O pão nosso de cada dia. Ele não diz, o pão nosso para o ano todo, ou não, já pede para 30 dias, como se você fosse fazer uma compra no mercado. Não é isso. É o pão nosso de cada dia. Entendeu? A cada dia ele vai dar hoje, né? No momento, naquele momento, agora que você precisa. Então, Deus, ele está atento na tua petição e na tua necessidade. Aí o verso 12 vem, perdoa-nos as nossas dívidas. Essa daqui é bem interessante, porque aí tem a vírgula e a seguir vem, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha só, então, veja bem essa situação aqui. Perdoa as nossas dívidas. Deus precisa perdoar as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas falhas, né? Mas aí eu estou falando assim, como eu, Senhor, tenho perdoado os meus devedores. Quem que me deve? É quem me deve alguma coisa, não é quem me deve dinheiro. É quem está me devendo um perdão, quem está me devendo uma desculpa, quem está me devendo uma ofensa, quem está me devendo algo que está fazendo para me prejudicar, né? Então, mesmo assim, mesmo dentro desta condição, nós estamos perdoando aos nossos devedores antecipadamente, antes mesmo de eles reconhecerem que precisam, que estão fazendo mal contra nós. Entendeu? Então, orar o Pai Nosso é uma coisa muito séria. Não é repetição
daquilo que Deus está falando aqui na palavra. Por isso que ele fala, não é vã repetição. Não é vã repetição. Você vai conversar com Deus e vai expor para Deus. Ok? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, anteriormente nós pedimos para que Deus cuidasse da nossa vida, do nosso corpo, o sustento do nosso corpo. Aqui, quando a gente fala não nos deixe cair em tentação, é para cuidar da nossa alma, do nosso espírito, para que sejamos livrados do mal, para que o mal não venha sobre nós. Para isso nós precisamos estar alimentados espiritualmente. Através do quê? Através da palavra de Deus. Tá? Então, esse é o alimento do espírito. O alimento que vem através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, a gente vê toda essa oração que é feita aqui, e nós, desde criança, mesmo alguns que vieram do berço católico, eles rezam o Pai Nosso como se reza uma Ave Maria. Mas a oração do Pai Nosso é diferente, irmãos. Não é uma reza, não é vã repetição. Eu não posso pegar esse texto aqui e ficar toda vez fazendo isso como se fosse uma oração, Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é vã repetição, entendeu? Então, a gente tem que pegar item por item do Pai Nosso e explanar esse Pai Nosso diante de Deus com o coração quebrantado. Amém? Então esse é o ensino que Jesus deixou. Por isso que nós falamos aqui, tá? Esse Pai Nosso é um modelo de oração. É um modelo, tá? É o esqueleto da oração que você monta dentro desse Pai Nosso. E ele pode ser no momento um tipo de oração, e em outro momento já pode ser outro tipo de oração, porque vai depender da tua necessidade de momento. Amém? Glória a Deus. Vamos mais para frente.